Nossa intenção é sempre trazer muita informação aqui para vocês, sempre de olho, é claro, no cenário atual. Hoje eu tô aqui com a Fernanda Fontes. A Fernanda é especialista em Direito da Moda e pós-graduada em Fashion Law e Business. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de consumo na área da moda nesse período que a gente tá, pandemia e pós-pandemia. Um assunto super interessante que a Fer super domina e eu tô super feliz de ter você aqui com a gente. Fer, seja muito bem-vinda. Obrigada, Vavá. Eu que agradeço o convite. É sempre ótimo estar com vocês aqui. Sempre muito bom a sua companhia e muito bom aprender com você. Já tive a oportunidade de estar em várias palestras suas e achei que esse assunto que a gente escolheu tá muito pertinente e muito atual, né, Fer? A gente vai ter que mudar, não tem jeito, né? Eu sinto que a gente, inclusive, já até mudou. E eu queria saber de você um pouco, que tá sempre de olho, quais são as novas tendências de consumo nesse período, né? A gente vê que o pessoal já tá segurando um pouco mais, a gente não tá gastando tanto dinheiro em produtos que não são duráveis, Exato. né? Eu acho que o consumidor já tá com esse olhar um pouco mais atento de não preciso ter tantas coisas, eu preciso ter coisas boas que vão ficar comigo por bastante tempo, né? E isso, claro, que infere no processo de produção dessas peças, se é de maneira artesanal, de maneira sustentável. E eu queria que a gente explorasse esse assunto super interessante. Pois é, Vavá, o momento que a gente está vivendo é muito delicado, né? A mudança no mercado da moda, no cenário como um todo, já vem acontecendo há algum tempo, porque as pessoas estavam naquela coisa acelerada de consumo, o famoso fast fashion, né? Que é a moda rápida que a gente tem atualmente, já vinha tendo uma decaída, principalmente com denúncias de trabalho análogo a escravo dentro da produção de moda. Em 2013, a gente teve o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, que abrigava oficinas de costura, muitas delas que não respeitavam, né, assim como em muitos outros lugares da Ásia, as leis trabalhistas. Então, por isso que chegavam aqueles produtos aqui, seja na Europa ou aqui no continente da América do Sul, que a gente tivesse aquele valor extremamente baixo num produto que também não tinha qualidade, porque ele foi feito com mão de obra análoga a escravo. Então, a gente observa isso, né? Às vezes, se o produto tá muito barato, da onde que tá saindo esse tão barato assim? Geralmente é da mão de obra, né? A conta não fecha. Porque se você for ver, você precisa da matéria-prima, né? Dos insumos para poder fazer aquela peça. Você tem a mão de obra de quem tá costurando. Você tem os tributos lá no país determinado na Ásia. Depois ele tem um frete para chegar ao Brasil. Chega aqui, tem mais tributos até chegar na loja para o consumidor final. Então tudo isso, você pagar aí R$20, R$30 numa peça, a conta não fecha mesmo. Não fecha, não tem cabimento, né? Então a gente tem que mudar esse olhar. Então a questão do slow fashion, né, que é o handmade, você trazer esse feito à mão, a valorização da mão de obra, até mesmo do produto brasileiro, porque hoje a gente sabe que as marcas brasileiras em si não respeitam e não tem esse apreço pela cultura brasileira, valorizar ela para poder colocar nas coleções. Então tudo isso está mudando muito, ainda mais com a pandemia, porque a gente não tem mais nem tecido no mercado direito, tá? Agora vivendo exatamente nesses dias, né, a gente está vivendo essa dificuldade de encontrar matéria-prima. Tanto na China, né, na Tailândia, enfim, eles não estão conseguindo fazer a produção dos fios, do corante, de nada. Porque a gente vive um mundo globalizado, então você não está conseguindo ter produtos que cheguem ao consumidor final ou até mesmo às marcas para que elas possam fabricar esses produtos. E nessa a gente começa a observar que tá existindo, a gente tá olhando mais para dentro, né, assim, do nosso país e existindo realmente uma valorização dessa questão do processo mais artesanal, né, para as nossas coisas. Eu acho que a gente tem coisas maravilhosas acontecendo aqui dentro do Brasil. Inclusive, eu acho que as pessoas já têm esse olhar um pouco mais crítico, as marcas já entenderam essa tendência. E eu acho que é como você falou, né? Já era uma coisa que vinha acontecendo, mas eu acho que a pandemia serviu para acelerar um pouco esse processo, né? Acelerar um pouquinho a chegada dessa tendência. Sem dúvida, porque a questão de você prezar pela qualidade e não pela quantidade já é uma realidade há algum tempo, mas que as pessoas não conseguem enxergar dessa forma. E agora a gente está tendo que necessariamente enxergar. É óbvio que não vai ter apenas um padrão de consumo. Nós somos milhões de pessoas, né, consumindo de forma diferente, tendo opiniões diferentes. Então, vão ter pessoas que vão sair dessa pandemia querendo comprar exacerbadamente, continuando
consumindo da forma como vinha. Às E vezes tem até outros, mais, até né? mais, exatamente pela questão de ter estado restrito, de não ter acesso ao que tinha antes. E tem pessoas que estão repensando, que estão muitas vezes fechando os olhos para o consumo e revendo o seu armário, revendo o que elas podem realmente usar ou não, né? Doando, vendendo para brechós, que inclusive essa questão do vintage, né? Do second hand, tá extremamente em alta. A gente tinha muito preconceito aqui no Brasil, né? Sim, Com brechó. aquela questão, a gente achava que segunda mão era uma coisa meio, né? Exato, que não era valia a legal. pena. Exatamente. E enquanto na Europa, o vintage já é usado há muito tempo. As pessoas compram, né, em brechós. A gente vê influenciadores como a Silvia Brás, por exemplo, que sempre tem compras chegando de marcas como Chanel, Dior, de peças que são icônicas, que não se encontram mais no mercado e que ela conseguiu garimpar num brechó em Paris. Uhum. Então, acho que essa valorização, né, e pensando também na questão de o mercado da moda ser o segundo maior poluente hoje no mundo, né, tudo isso faz com que a gente repense, poxa, qualquer peça que eu esteja comprando, que eu vá usar uma, 2 vezes, ou em uma determinada ocasião e não mais, não vale a pena, né? E eu acho também, assim, que fora essas tendências no sentido do consumo, a gente observa novas tendências no que diz respeito à moda mesmo, né? Sem dúvida. A gente começou a observar as pessoas buscando roupas muito mais confortáveis. Sim. Aquela questão do look conf veio muito forte, veio muito rápido, assim, pra nós, né? Era uma coisa que a gente não esperava. Aquela questão de uma roupa arrumada, que você possa estar num meeting, num Google Meeting, numa reunião, mas que ao mesmo tempo você tá confortável porque, poxa vida, você tá dentro de casa também, Sim. né? Não dá pra você se montar toda e ficar esperando ali o FaceTime tocar, né? Uhum. E, inclusive, uma das coisas que te inspirou a criar a sua marca, né, a Versatilité de lenços, foi essa pandemia, né, amiga? Quem diria que no meio de tudo isso surgiria uma marca que traz, eu acho, que todas essas tendências de consumo e de moda para os lenços que podem ser usados de inúmeras maneiras. Né? Exatamente. Eu sempre fui uma fissurada, apaixonada por lenço. Sempre usei muito, tenho coleção com a minha mãe. E é muito difícil, o brasileiro não tem um costume de realmente usar o lenço. A gente vê muito, até mesmo os argentinos, que tem uma influência mais europeia, usarem muito mais do que nós. Até pelo nosso clima mais tropical, as pessoas veem como algo, um acessório que é do frio, né? Mas, ao mesmo tempo, é um acessório que você pode usar de inúmeras formas, né? Até mesmo como peça de roupa, o que é super interessante. A gente vê várias influenciadoras agora postando sobre os lenços, formas de usar. E em meio à quarentena, a gente deu aquela desacelerada, né? Eu mesma saí do automático e falei, peraí, acho que eu vou começar a produzir alguns conteúdos no Instagram, porque eu sempre amei moda, até por isso que eu fui pro direito da moda, né? E aí surgiu essa ideia de fazer formas de ensinar a usar o lenço, que eu sempre usei. Foi nesse momento, então, que surgiu a inspiração da marca. Foi nesse momento, porque daí quando eu comecei a postar, até você comentou. Sim, tudo. Gente, eu não entendo de amarração e você é expert, amiga. Eu adoro. É uma coisa incrível, muito natural. né? Eu adoro. E aí as pessoas vieram falar comigo e falaram, meu Deus, mas como você faz isso? Eu quero procurar um lenço que seja desse tamanho, porque era um lenço grande, né? E eu quero um lenço assim pra poder usar de várias formas também. Só que, como eu geralmente compro lenços fora, justamente por não encontrar no mercado brasileiro, eu vi um nicho. Eu falei, poxa, mas se as pessoas gostam, querem, procuram e não tem, eu posso começar algo assim, a vender, a criar minha marca. E aí eu me uni à minha sócia, que ela é designer de moda, que ela que faz todas as estampas, que são super exclusivas. Incríveis, lindíssimas. E a gente troca cada 1 mês e meio, 2 meses, nova coleção, porque a estampa acaba enjoando também, né? E aí a gente falou, não, a gente quer uma marca que seja versátil. Nome, Versatilité, que é versatilidade em francês. Tem tudo a ver com o lenço, com algo elegante, clássico, né? E aí a gente criou 4 tamanhos, justamente para trazer um público que sejam mais jovens senhoras, né? Que usam mais no pescoço de formas mais clássicas, né? Normalmente. Belíssimo, como você colocou. Fica lindo. E também as meninas mais jovens, para quebrar esse preconceito com o lenço, de forma que elas possam usar como saia. Então a gente tem o maior, que é 2,20 por 1,10, que é o pareô. Você pode usar como vestido, como saia, até mesmo como uma capa, uma blusa, enfim. Eu tô super apaixonada por essas estampas.
Tem esse daqui que é lindo, que é o que você tá, né? Esse é o que eu tô, é o Love, a estampa Love, e ele tem 3 Maravilhosa. variações. Essa daqui, no caso, é a faixa, que daí você pode usar no cabelo, na bolsa. como top, fica lindo. E ainda tem essa versão, que é a que você tá, que é dupla face. Isso. Que justamente remete a essa questão da versatilidade, né? Você tanto tem uma Exatamente. estampa charmosa, vibrante, quanto do outro Do lado outro você lado, tem o você preto, tem o que preto. você pode usar pra fazer uma blusinha preta, alguma coisa Exatamente, essa possibilidade variada que você tem. E aí, o dupla face você tem no 70 por 70 e 90 por 90, que é ótimo pra fazer blusa. E você consegue usar o lado liso, o lado estampado. Esse aqui também a gente fez, né, a faixa dos 2 lados, pra linda. poder não, quando você amarra, fazer Ele qualquer coisa, ele ficar ter o bonito dos jogo 2 bacana. lados. Porque não é legal, né, do outro lado quando aparece. E prezando sempre pela qualidade do tecido, porque é aquela coisa, a gente pensou, bom, se a gente vai trazer versatilidade, a gente tem que trazer um tecido muito bom, de qualidade, que tem uma durabilidade muito boa. E a gente ensina, todos os nossos produtos vão com a tag, que ensina como cuidar do seu produto para ele ter uma vida útil, uma durabilidade ainda maior e formas de usar. Para você ter uma peça que você possa usar aí de 10, 12 formas e substitua 10, 12 peças. Você comprando uma, você tem inúmeras possibilidades. Que bacana, Fer, que lindo ver que vocês conseguiram observar tudo isso que vem acontecendo no mundo, que é algo muito urgente trazer para essa marca tão incrível, que eu particularmente sou suspeita para falar, porque te admiro como uma pessoa, mas admirei as peças também, são muito lindas. É um prazer ter você aqui no Up, seja muito bem-vinda para falar dos lenços ou para falar de tantos outros assuntos, sabe que eu te admiro demais, super inteligente, quero que você venha aqui sempre, pra gente sempre estar trazendo esses conteúdos interessantes pro pessoal de casa. Com certeza, é um prazer, obrigada pelo convite. Fico aberta também para todo mundo que quiser conhecer os lenços. A gente tem a página no Instagram, tem o nosso site que é e-commerce, vendemos pro Brasil todo e eu fico à disposição para sempre a gente bater um papo super legal assim. Combinadíssimo.